E aí, gente, não é nem isso aqui. No episódio de hoje eu vou falar de outra ferramenta da CME Group. É uma ferramenta de aprendizado. Uma pessoa mais ou menos sentir como funciona as partes mais básicas com relação a trading de futures e options no contexto de um broker, né? Então, em qualquer tipo de broker, como a gente viu no caso da Binance, por exemplo, é assim que funciona. Só que entenda que isso aqui é para você apenas praticar, né? Então, é uma das ferramentas deles de aprendizado. Como eu disse anteriormente, tem os cursos também aqui dentro deles, todos em inglês, obviamente. Como que funciona isso daqui? Basicamente, você tem um valor fictício aqui de 100 mil. E, no caso, o seu foco é treinar, né? Fazer trades. As relações aqui são iguais à da vida real. Só que, obviamente, é pra prática, né? Pra alguém entender como funciona, apenas. Tem o mercado de equity, por exemplo, como índices, energia, metais, forex, taxas de juros que a gente viu anteriormente, como por exemplo com relação a títulos do governo, a, os SOFR, que é um tipo de em relação com uma taxa de juros com relação a empréstimo de curto prazo. Então, vai fazer um filtro nesse contexto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico. Eu posso, por exemplo, colocar aqui do mini Nasdaq 100, é um mini índice. Eu tenho aqui as mudanças por hora. Tá aqui como 5 minutos, eu vou colocar por hora. Tá no bar chart. Você tem como adicionar coisas de indicadores técnicos aqui também. Eu posso, por exemplo, pôr um Accumulation Distribution ali embaixo. E eu posso pôr Moving Average pra não ficar poluída. Pôr Moving Average. Embora eu não goste, até no Instagram eu coloquei uma coisa contra Technical Analysis, mas vou colocar Moving Average. O que eu posso pôr mais? RSI. E eu vou pôr também. Ver se eu acho ele aqui. Eu não quero poluir minha tela. Acho que eu vou pôr o Bollinger Bands. Standard Error. Standard Deviation, na verdade. Tá. Ok. Já tem bastante coisa aqui. E aqui no caso é um índice. Ok? Então, a relação do mini índice é com relação a empresas de equity. Obviamente, flutuações diárias é impossível de prever, é totalmente especulação. Então, mas vamos supor que você quer fazer algo de longo prazo, por exemplo, não importa. Então, eu tenho aqui a opção de trade. Então, eu clico nessa opção e aparece isso daqui. É isso que eu quero mostrar. Então, aqui basicamente você tem nesse índice, né? O bid e ask price, quando as pessoas estão comprando e vendendo, no geral. Tem alguns tipos de ordens que você pode ter. Market order, é, limit price, stop price, stop loss e limit market order, né? Na market order você não tem o limit price e stop price. Já vou falar como funciona. Aqui é a quantidade que você quer com relação a esse índice. No GTC se controlar mais as coisas com relação à possibilidade de lucro, mas eu não vou colocar aqui. E, normalmente é limitada as ordens de GTC, né? Eu vou colocar de day e vou colocar comprar. Então esse é o bid ask que tá mudando continuamente. E tem a opção em take profit e a stop loss. Esse ticks é com relação à quantidade que está disponível aqui com relação a ganhar ou perder nesse controle de preço, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 ticks, eu ver que o preço aumenta. Vou colocar 25 e na stop loss eu também consigo pôr 25, por exemplo.
Então, se o preço subir para isso, e aí automaticamente, e essa é a questão que você consegue controlar, quanto que você quer comprar e o quanto que você está disposto a perder. Então, caso o preço abaixe demais, para não perder mais dinheiro ainda, alguém, no caso aqui é uma conta fictícia, obviamente, mas é a mesma coisa que uma conta comum, qualquer broker, você controla o quanto que você quer perder e o quanto que você quer, quanto você está disposto a ganhar no sentido de uma ordem automática, né? Então, eu posso pôr 50. Então, estou disposto aqui ao preço subir até tudo isso, caso com relação ao índice, com lucro de 1.250, é, 0,06% no caso, e com a probabilidade de perda que você controla pelos ticks. É mais fácil controlar pelos ticks do que ficar mudando o preço, né? O preço que serve também. Então posso colocar. Depende que eu não estou disposto a perder tanto. Então, é uma questão de gerenciamento de risco aí. Então a stop loss ela serve para você controlar a sua perda. Para você não perder demais. Obviamente, se fazendo na mão isso daqui é impossível. Então você controla isso daqui. Mas você pode fazer na mão também. Esse é o market order, né? Caso também tem o limit price. As coisas aqui de baixo é a mesma, a quantidade é 5 em relação ao preço aqui. E aqui eu posso controlar não o stop price, mas o limite de preço com relação a essa ordem, né? No caso tá 21.617. No caso da top price, eu não tenho essas partes aqui de baixo, mas eu consigo controlar o preço que eu quero parar. Tá 621. Eu consigo comprar apenas com esse elemento aqui. E a stop loss, que controla os dois. Tanto o limit price quanto o stop price. Então a diferença é que em um deles você só tem um. E você tem essas partes também. Você consegue controlar aqui. O outro você não tem essa parte de baixo. E você só tem só o stop price ou só o stop loss. Perdão, o stop... os dois. O stop price e o limit price. Então, a mais fácil é a market e a limit, né? Como eu mostrei anteriormente. Eu vou mostrar aqui no metal, caso no ouro, que eu prefiro, ou na prata, que é mais fácil. Então, eu vou colocar aqui na preço da prata, mudança ao longo do tempo, né? Do ouro você pode ver que é diferente, tá em 2000 e pouco. A prata tá em 31, ok. Tem essas questões aí com análise técnica que você pode usar, já falei. Só que, meu foco aqui não é technical análise, né? Análise fundamental. Aqui eu só tô mostrando como funciona na prática as coisas. E as decisões aqui, na minha opinião, você tem que usar análise fundamental. Você tem que ver questões de information gathering, questões de situações de taxa de juros, depende da commodity em si ou o que você está fazendo. Então eu vou pôr aqui trade. Eu vou colocar aqui uma market order. A quantidade é 31. O spread vai de 31.115 até 1.125. O preço com relação a compra e venda. E aí eu vou colocar aqui 5. Buy. Take profit. Vou colocar aqui só 50. O stop loss eu vou colocar 15. Não importa qual valor. Assim, eu não tô falando que você tem que fazer dessa forma. Eu tô ensinando. Esse é o foco dessa aula, só ensinar. E essa ferramenta é só pra você testar, pra aprender. O lucro com 50 ticks com relação ao spread é 6.250. O stop loss. Eu estou disposto a perder menos do que eu tô disposto a ganhar, no caso. Então, essa é a questão. Tem questão de vender também. Mas enfim, no caso é comprar. Não comprei ainda. E aí eu posso fazer submit order. Então, a ordem vai ser submetida. Aí tem o valor do tick. Tem um custo também dessa ordem com relação ao broker. Então não é de graça. E mesmo que são de graça
Na verdade, tecnicamente não é. Tem um sistema aí do. Acho que foi criado pelo Benny Madoff. E vou dar OK. Então, basicamente vai ter a ordem aqui. Village, né? Então, esse é um exemplo de market order em relação à prata, por exemplo. Poderia ir no mercado Forex e, por exemplo, com relação ao ien japonês. Eu vou abrir o gráfico aqui. Eu vou adicionar o MACD, que é o Moving Average Converse Diverse, que a gente viu anteriormente. E como você deixar ela grande, né? Então, tem como você deixar tudo aqui. Obviamente, minha visão é de análise fundamental, mas creio que tem certa validade para algumas técnicas de technical analysis. Então, você pode, no caso, analisar o que você está tentando entender do ponto de vista de Forex, do ponto de vista do mercado de commodities, não importa. E no fim, você quer fazer isso daqui, né? Que é opção de futures e options, né? Eu não vou discutir options tanto aqui. Vou ficar em futures. Com relação aqui no caso do Forex. E a gente viu o market order. No caso da limit order, por exemplo, posso fazer o day trading no day. E esse GTC tem a ver com é, uma ordem específica que você quer fazer. Não é no dia. Tem um tempo de. Essa ordem pode ser cancelada, você pode cancelar. E no caso, quando a quantidade de coisas que você colocou aqui, por exemplo, o preço limite, foi atingido, vai ser executada, né? Em relação à compra e à venda também. Então, tanto para compra quanto para venda, você consegue controlar isso daí. E aqui no caso dessa daqui, que é o Limit Market Order, você pode usar os dois. As duas você pode usar os dois, na verdade. Nessa STP, você pode fazer o stop loss para, vamos supor que o spread está entre o final 465 e 470. Você quer colocar o preço que você quer aqui. Se o Yen abaixar abaixo, nesse valor aqui, por exemplo, vamos supor que seja 4,40, eu quero que pare, para que eu não perca mais. É uma forma de você minimizar suas perdas, né? Então, quando você está disposto a que o preço caia, para não cair demais, gente, para. Aqui também você consegue fazer isso no Options e é ainda mais importante. Isso pode impactar o quanto você perde também. E na última você pode escolher os dois, né? Então, tanto com relação à venda e com relação à compra. Então, no caso, vamos supor que seja uma Limit Market Order. Eu escolho os ticks aqui e a stop loss que eu quero. Vamos supor que seja 10. E aí, no caso, o máximo que eu posso perder é R$ 500 com relação a essa posição. E o máximo que eu posso ganhar, vamos supor que eu coloque 25 aqui. Para flutuações baixas. No caso, diariamente, né? Então você consegue controlar essa questão. Eu posso submeter essa ordem. E OK. E vai estar aqui como fillet. Aqui, ó. Foi rejeitada na prática, na verdade. Pelos preços que eu escolhi. Mas enfim. Tem também a questão de options, né? Eu vou colocar aqui na parte de equity. Eu vou colocar aqui no gráfico. A SP500. Eu vou colocar aqui trade. No caso da options, você tem um sistema diferente. E no caso a gente tem, por exemplo, um exemplo do Wikipedia. Por exemplo, vamos supor que o strike price que você escolhe, ele é menor do que o preço anterior. Então, esse é o preço anterior. A call option ela tem um prazo de expiração, né? E vamos supor que aqui no caso é 27,20 e tem um prazo de expiração também. A option, eu tenho até aqui uma dica para ela não perder, é usada para quando você quer que você acha que o preço vai aumentar. E a put option quando vai descer, não é um short.
Então, esse aqui é um caso de call option, né? Então, se eu escolher um preço menor possível, o tanto que você pode ganhar é mais. Se você pôr um preço posterior a isso, é menos. Ao strike price, né? Na put option é diferente. No caso, você ganha se o valor decrescer. Então aqui é o mesmo preço, valor, por exemplo, de uma ação, e você põe o strike price acima do valor original de mercado, e ganha mais. Dá pra ver a diferença aqui, né? Então, o call option você ganha com preço, escolhendo um preço menor, você compra. E na put option, quando você ganha escolhendo um strike price maior. É basicamente isso. Nesse caso aqui, você consegue escolher, por exemplo, o strike price aqui. Então, a SP500 mini tá 6032,25. Eu posso escolher um preço, vamos supor que seja uma call option. Posso escolher um preço menor que o atual de call, com um prazo de maturação de 1 mês, de 3 meses, de 1 ano. Custa mais, se for por mais tempo. No caso, se eu quero mais tempo, vai ser GTC, em vez de day trade, que é diário. Você tem que entender que essa mudança é diferente. Você pode fazer uma market order ou uma limit order, né? Você pode limitar o preço se você quiser. No caso de compra, por exemplo. Então, eu compro um certo strike price, uma quantidade, por exemplo, de 10, com esse spread aqui, de 179 até 179,75. Aqui tá falando valor líquido aqui. Também você pode escolher o de vender, né? No caso, eu quero uma call option. Vou colocar aqui 6 mil. 6 mil. Vou pôr abaixo. Então tá 6.031. E aqui eu vou. Aqui é o preço dessa option, porque o preço ele é menor. E tem um exemplo aqui que eu vi de um vídeo. O Clear Value Tax. Até recomendo que você escreva nele. Ele mostra um exemplo, por exemplo, tem uma ação de 36 dólares cada ação. E você quer uma call option. E é essa opção aqui nesse call option. Você quer comprar, no caso, e ela expira em 1 mês. Custando 0,80 centavos. Se for por mais tempo, 3 meses ou mais, é mais caro. E vai ser. No caso, você compra 10 mil dólares. Tendo 80 dólares aqui no geral. Então 10 mil dólares por cada opção de call option que vai ser de 80 dólares. E no fim você compra 125 call options. Então você tem 10 mil dólares. Você acha que o preço vai subir da ação. E vamos supor que suba, né? Em 1 mês, de 36 para 46 dólares. É de 10 dólares a diferença. O seu strike price que você escolheu foi de 36. Não, perdão. 38. Então, no caso, cresceu aqui. Então, no caso, você ganha no final, usando 10 mil dólares, é 90 mil. O problema é que quando você perde, vamos supor que a ação deixa, porque é uma call option, né? Você tá achando que o preço vai crescer. Como tá dizendo aqui, né? Na call option você acha que o preço vai crescer. Se você, vamos supor que vai de 36 para 26 em 1 mês, e tem um tempo de maturação desse contrato, né? É um tempo de oferta e demanda de contratos. É 1 mês o contrato. Vamos supor que foi pra 26. Aí você perde todo o seu dinheiro, todos os 10 mil. Então é um mercado muito complexo e que demanda muito risco, né? Muito risco. É diferente do de futures, porque de futures você também pode perder, obviamente, mas você tem um controle com relação a apenas o preço de. Você quer que o preço suba com relação a sua. No caso, esse índice. Então você tá olhando esse gráfico aqui. Você quer. Compra aqui, por exemplo, e você vende aqui. É simples. O future. Tá especulando no futuro da ação. A put option, a call option, você pode especular na descida ou no crescimento, na subida com relação a um asset, né? Então a option é um pouco diferente. Então a put você, no caso de compra, né? Não de venda. Isso tem a ver também. No caso de compra, você acha que o asset vai crescer de valor e o strike price que você escolhe tem uma visão de risco com relação a isso. Que você vê aqui, por exemplo, na put option,
o strike price que você escolhe é maior que o preço original. Então eu escolheria, por exemplo, um acima de 6.029. Não for comprar, então acima, por exemplo, 6.100. E aí eu ponho um preço limite que eu quero comprar. Aqui preço limite de compra aqui, vamos supor que seja 118. Então essa é uma put, eu vou comprar no caso, né? Eu quero 5. Eu tenho que pagar o valor equivalente a isso. Então vamos supor que eu compro 5 e aí você submete. Basicamente isso. Isso também na agricultura, aqui, por exemplo, na soja, pode ser com relação, por exemplo, ao milho. Então pode ter options com relação ao preço do milho, ao preço do trigo, a tudo. A juros, né? Que você tem aqui, por exemplo, com relação a esse tipo de juros de empréstimo de curto prazo, que a gente viu anteriormente. Então você faz análise. E no caso, vamos supor que eu quero fazer uma option nesse contexto. E aí, no caso de comprar, você tem essa questão de escolher o strike price, no caso da option maior. Se você escolher menor, você vai ganhar menos, no caso. Não tem questão de relação a risco, né? Então, caso o valor acima do preço, quanto mais acima, mais você ganha. Mas também mais você perde. Que tem um prazo de maturação desse contrato. Um mês, pode ser de um dia, no caso aqui é day. Aqui no caso vai ser quando a ordem for realizada. Então eu coloco um preço limite nessa limiter de order. O market order vai ser simplesmente direta, né? Vai ter mais fácil de entender. Então vamos supor que eu compro 50 com relação a esse S de crédito. No caso de day, caso for de day trade, né? De day, coisa que se até a minha quando eu quero que isso seja vendido. Então, vou escolher um valor maior do que o atual. Então, isso aumenta suas chances de perda também. Então, até aqui o cowboy versus carrossel, né? Então, o comprador tem o direito de comprar esse asset com preço fixo. E se o preço crescer, você ganha mais. E o seu strike price afeta diretamente os seus ganhos, né? E também aumenta suas perdas. Então, esse é as opções, né? Não é só isso, também é um pouco mais complexo que isso. Principalmente a parte de vender, né? Então, uma put sell, por exemplo, você crê que quando você vende uma put, né? Você comprou, pensa obviamente que o estoque, a ação, quando você compra, né? Você pensa que vai cair. Quando você vende a put, você pensa que não vai cair tanto. Enfim, você tem que comprar e vender a put que você comprou, no caso. Então, lembra que o call option é porque você pensa que vai subir, put você pensa que vai descer. O strike price afeta diretamente os seus ganhos e também suas perdas. Obviamente é extremamente complexo. E por ter um tempo de maturação, você tem uma chance de perda muito maior. O Build é um pouco mais simples. Você tem o conceito de stop loss aqui. Caso aqui, por exemplo, em relação à agricultura, né? Então vamos supor que seja live cattle que a gente viu anteriormente. Então trade, future, eu quero comprar. Também pode pôr o preço que você quer vender. Então eu vou pôr aqui o stop loss. O preço que eu vou inicial que eu quero comprar e o preço que eu quero vender. Eu diminuo isso aqui. Porque eu aumento isso aqui. No caso, top price eu vou colocar 90, 80, 87. Pode pôr qualquer valor. Eu tô fazendo aqui de valor assim randômico, né? Vou fazer de novo porque. Pronto. Então vamos supor que eu escolho esse daqui. Então o preço limite que eu quero comprar é 46. E eu quero, o máximo que eu posso, que eu quero perder, né? Em relação a essa queda,
Vamos supor que seja 43, 40, enfim. Em relação a essa daqui. Stop loss dessa forma aqui, nesse formato. Então tem esse formato aqui que você colocar 12. Também pode controlar através dos ticks, né? O quanto você perde, quanto você ganha. Assim eu acho mais fácil. O market order com esse daqui, né? Então, depende da forma da pessoa. Então, essa parte de future e essa parte de options. Como a gente viu, a option tem essa questão de que o seu leverage é maior, a chance de ganhar é maior, mas a chance de perder também é muito maior, né? Então, a chance de você perder os 10 mil dólares, por exemplo, é muito maior. Então, eu acho interessante essa ferramenta. Eles conseguem fazer esse tipo de coisa de uma forma extremamente, assim, interessante, né? Uma forma para treinar mesmo, né? Metais aqui, por exemplo, alumínio. Você pode adicionar mais indicadores também. Pode pôr, por exemplo, pôr aqui coisas como linear regression, que a gente viu também no, em outra aula. Então, vou pôr linear regression, técnica muito conhecida de inteligência artificial inicial. Vou pôr aqui de 1 ano, preço ao redor de 1 ano. E vou deixar aqui maior, né? Então, acho interessante para análise de um dia. Para análise daqui eu acho extremamente interessante. Essa ferramenta. Para você treinar, né? No caso. Então, eu creio que essa plataforma é tanto boa para você fazer cursos, estudar, treinar. Também tem informações para parte real, né? E você pode ver aqui o quanto você perdeu e tal. Dá pra ver que eu tô negativo. Eu fiz algumas causas aqui. Tem algumas que foram rejeitadas, mas essas aqui foram as que foram aceitas. Compra e venda. Então, o negativo dá pra ver aqui. Um exemplo. Mas basicamente isso. Então você vai em CME Group, Education. Aí você vai no Trading Simulator. Tem até challenges aqui com relação a trade. Tem várias ferramentas aqui com relação a isso. Então eu creio que é uma ferramenta interessante. Uma forma de treinar. Você pode fazer login e tal. E tudo que eu fiz aqui, no caso, é de graça. Eu creio que pra você ter outras coisas tem que ser pago nesse site. E fica salvo aqui. Depois você pode também baixar o download a sua história de trade, né? Então, pra alguém, por exemplo, commodity, você pode treinar por aqui. Ver como funciona. Tentar estratégias, coisas do tipo. Obviamente, como eu disse, você tem que ter conhecimento em fundamental análise, economia e várias questões com relação a esse tema. Tanto em equity, aqui equity é mais business, né? Mas índice tem questões com relação a movimentos do mercado de equity como um todo, né? Então, setor de energia, setor de metais, forex, taxa de juros, você tem que saber economia tryhard pra você fazer essas questões. Eu creio que o GTC é melhor, na minha opinião. É uma forma de swing trading, então você tem transações com relação, por exemplo, a semanais ou até mais tempo, então, 3 semanas, 4 semanas. Eu creio que isso tem uma visão mais conservadora, né? O day trade ele é muito difícil, né? E você, mesmo com dados de fundamental análise, já é difícil de longo prazo, né? Imagina de extremo curto, né? Então, obviamente, o GTC ele é mais conservador. Tem um limite que você pode fazer de GTC por broker, né? Dependendo do broker, tem um limite do que você pode fazer em relação a isso, né? Então, você tem que entender essas relações aqui entre futures. E caso options são mais difíceis e muito mais complexas e muito mais hard de perder tudo. Então eu não recomendo, na minha opinião. Tem livros sobre isso que eu provavelmente vou postar no Instagram mais pra frente. Então é que é uma forma de você apenas entender como funciona, colocar ordens, coisas do tipo. Pode treinar stop loss, treinar todo tipo de forma aqui.
market orders, limit orders, coisas do tipo, e ver o que funciona. Até pra aprender, né? De repente só pra aprender, só pra entender como funciona. Até porque esse curso é legal que tem uma prática, né? Então eu recomendo. Você viu até aqui, você ou até em outra plataforma faça esse tipo de teste. Eu creio que essa plataforma é mais interessante porque ela tem várias coisas com relação a como ela funciona e fazem ser mais interessante esse treino, né? Além das questões de educação aqui, coisas do tipo. Era isso. Até o próximo episódio.